Olá, comunidade Everest. Estou novamente extremamente feliz de estar aqui no segundo episódio do nosso Speak Everest. E hoje tenho o prazer de estar com duas grandes amigas e queridas educadoras, né? A Miss Lilian Damasceno e a Miss Maria Dias. Mas antes disso, vamos só lembrar um pouquinho do que é o nosso Speak Everest. Esse é o nosso segundo tema, né, de um tema mensal de leitura. E hoje falaremos sobre vivendo em um mundo interdisciplinar. Saímos do primeiro, onde conversei com a Thalia, uma conversa muito boa sobre livros digitais ou físicos, e hoje só fazendo esse complemento e continuando o tema de leitura, mas aprofundando um pouco mais na parte da interdisciplinaridade da leitura também. E lembrando que o nosso Speak Everest, eles são 4 episódios mensais, esse é o segundo desse mês, e estou muito feliz de ter vocês aqui com a gente, sempre discutindo temas relevantes para a comunidade Everest e para todos nós aprofundarmos um pouco mais o nosso conhecimento de educação e desse momento de transição que vivemos em tantas áreas. Então, junte-se a nós, vamos lá para o nosso bate-papo de hoje. E eu gostaria de, obviamente, começar apresentando. Miss Lilian Damasceno é educadora há mais de 30 anos, é uma mãe e avó apaixonada. Sua formação é diferenciada e diversificada. Graduação em Letras e Direito, mestrado em Linguística Aplicada e Administração e Gestão. A amplitude de sua formação ilustra muito bem como que a educação é vista por ela de maneira bem interdisciplinar e não vivendo em caixinhas. Sua trajetória de professora, coordenadora, curriculista de língua portuguesa, possui ampla experiência em escolas internacionais e ocupa o cargo de diretora pedagógica do Everest há 6 anos. Foi uma das mentes brilhantes, vamos lembrar aqui novamente do Marcelo Lasno também, que foi uma das outras pessoas que estava nesse processo, né? Foi uma das mentes que, na verdade, desenhou o nosso ensino médio, que no ano passado levou a culminância desse projeto com a formação dos nossos primeiros alunos egressos. Então, obviamente, um momento muito especial para toda a comunidade. Seja muito bem-vinda, Lilian. E a outra, nossa querida Maria Dias, que se juntou ao Everest no ano passado. Maria é mãe de Juliana e Gabriela e é uma entusiasta apaixonada pelo ensino de matemática. Formada em administração de empresas e pedagogia, temos aqui as duas que foram para várias áreas, com mestrado em educação, Maria é especialista no ensino de matemática na educação básica. Sua trajetória profissional inclui atuações como professora, coordenadora em escolas internacionais e bilíngues, consultora pedagógica, curriculista e autora de materiais didáticos de matemática e ciências. Atualmente, Maria ocupa o cargo de diretora pedagógica do Lago Sul, carioca de nascimento, então vocês vão perceber um chiado um pouco mais na sua fala, mas segue apaixonada pelo Cerrado e pela cultura do Centro-Oeste. Bem-vindas, minhas queridas amigas, é um prazer estar conversando com vocês. Vamos lá, mas o tema de hoje, na verdade, de novo, como sempre, é uma conversa. Falamos de leitura, é o tema do mês, e vamos começar por aí, né? O que vocês gostam de ler? Vão mais para a leitura do livro físico, do livro digital? Fala um pouquinho de vocês com relação à leitura. Vamos lá, Maria. Bom, para começar, me formei leitora mais tardiamente, né? Porque enquanto eu era criança e até pelo tipo de escola que eu frequentei, a gente não tinha acesso a tantos livros, né? Essa diversidade tão grande de literatura infanto-juvenil como a gente tem hoje em dia. Então, eu realmente fui me formar leitora fora do colégio, por influência dos meus colegas de faculdade, que foi quando eu comecei a conviver com pessoas que liam, e aí sim, eu comecei a ter uma experiência enquanto leitora, e isso realmente transformou a minha vida. Atualmente, eu sou uma leitora muito eclética, né? Eu gosto muito do livro físico, mas por uma questão de comodidade, espaço físico dentro da minha casa, eu acabei abraçando o leitor digital, né? O Kindle, o tablet. Então, eu sou bem eclética, eu não tenho uma preferência, eu leio no Kindle da mesma forma que eu leio no livro físico. E eu gosto muito de romances, investigações policiais, mas eu também gosto de livros que abordam um tema de psicologia e temas contemporâneos também. E é difícil que a gente tem uma tendência a sempre buscar leituras mais técnicas, né? A gente acaba lendo muito sobre o trabalho e acaba fugindo sobre menos matemáticas, disso. que eu já li todos os livros que existem no mercado, principalmente sobre educação matemática. Eu tenho todos, eu li todos. E eu tenho tentado trazer para a minha vida uma leitura que sai um pouco da questão técnica, né, para fazer parte, que faz parte do meu tempo de lazer. Com certeza, com certeza. Engraçado você falar isso. Para mim, eu me formei em letras português e inglês, mas entrei muito mais pela graça da linguística do que pela literatura.
né? E foi na faculdade que eu tomei gosto de verdade. Né, nós tivemos de ler os clássicos no ensino médio e tudo mais, mas foram poucas as leituras que me deram prazer de leitura. Quando eu chego no ensino médio, eu tive um professor incrível que me mostrou, na verdade, todas as interconexões que uma leitura tem, né, o que aquilo ali, na verdade, reflete da sociedade da época, qualquer análise da economia da época que a gente tem que fazer, qualquer análise do contexto social, e é muito, obviamente, muito alinhado com o que a gente vai discutir hoje de interdisciplinaridade, mas trouxe para mim esse olhar de que a leitura é muito mais do que somente as palavras que estão ali no papel, né? Ela tem um contexto que precisa ser levado em consideração. E eu concordo, comigo foi ali que eu estalei e falei, cara, que lindo. Então, na verdade, a leitura me traz muito mais do que somente um texto clássico que eu não conseguia entender muito o contexto, tinha pouca maturidade até para fazê-lo, né, anteriormente. Mas, Lilian, e você? Vamos lá, a gente já é mais da letras. É diferente, a minha história é bem diferente. A minha mãe era uma leitora voraz. Então, a minha casa, os livros sempre estiveram presentes em todos os espaços, né? Naquela teoria que eu te falo muito, né? Que a criança, ela consome aquilo que está acessível. Se você quer que a criança consuma fruta, você deixa frutas acessíveis. Se você quer que ela leia, você deixa livros. Então, eu desde muito pequena, eu sempre gostei muito de ler. Lia muito com a minha mãe. E estudei numa escola que me incentivava muito a leitura, né? A opção por letras foi pela literatura, né? Eu entrei pela literatura. O mestrado em linguística foi porque eu me apaixonei muito pela gramática. E aí eu tinha algumas situações que eu precisava realmente amalgamar, e no mestrado em linguística eu encontrei algumas respostas, outras não, mas enfim, foi esse o meu trajeto. Eu me considero uma traça de livro. Eu gosto de cheiro de livro. Eu gosto de livro de papel, a minha casa é repleta de livros. Cada vez que chega uma entrega de livro, meu marido fala, onde você vai guardar? Eu falo, não tem problema, livros são vivos. Eles entram e saem, eu empresto, eu levo para o colégio, eu distribuo o livro para as pessoas. É verdade, hein? Eu sou testemunha disso, tá? Eu adoro. Tenho Kindle também, amiga, mas assim, eu leio pouco. Para falar a verdade, eu gosto de livro de papel. Não, eu não sei se você teve a oportunidade de ver todo o primeiro episódio. Eu mencionei essa história que você trouxe. Porque, na verdade, nós falamos sobre isso, sobre a importância de ter livros em todos os lugares. E eu mencionei a sua história do seu pai, que falava sobre a fruta, de ter acesso em todo local da casa. Acesso. Né? Gente, deveria haver livros em todos os lugares. A criança, ela tendo acesso, ela vai gostar de ler. Né? E eu sou a favor que a gente leia um pouco de tudo. Né? A gente tende a ler muito da nossa área. E hoje a nossa área tem muita coisa interessante. Mas a gente tem que sair da caixinha e ler outras coisas. Né? Então eu procuro ler um pouco de tudo. Então me considero aí uma leitora feliz. Com certeza. Eu gosto muito, nós temos uma amiga em comum, uma especialista em currículo que trabalhou com... Conheço a Lilian há muitos anos, uns mais de 10. Acho que um pouco mais de 10 anos já. Então, na verdade, temos uma querida amiga em comum que falava muito dessa interdisciplinaridade da leitura, né? E dessa intencionalidade da interdisciplinaridade. Né? Então, eu acho que é sempre importante a gente pensar que nada disso acontece por acaso, né? E essas leituras, eu lembro muito de uma fala dela com relação à educação, onde ela falava assim, gente, até a década de 90, nós tínhamos muito pouco dado científico sobre como o cérebro aprendia melhor. Né? Nós sabíamos muito pouco, porque a gente só analisava o cérebro morto. Foi dali que nós começamos a ter imagens do cérebro vivo e conseguimos, na verdade, começar a ter dados sobre como estava a atividade cerebral durante o processo de aprendizagem. Né? E aí você tem imagens incríveis que quando a criança está num laboratório, o cérebro dela está a 1000, quando ela está somente numa sala ouvindo passivamente, que ela está o equivalente a assistir televisão, que é você só ouvindo. Então o cérebro tem muito pouca atividade. Né? Então essa passividade ela é muito ruim, né? Mas quando a gente fala dessa necessidade da interdisciplinaridade, Lilian, foi isso que me trouxe, porque hoje na nossa área, como muito bem dito por você, temos conhecimentos que já são antigos, nós temos os grandes educadores, nós temos os grandes estudiosos já de muito tempo de educação, mas hoje nós temos também um estudo mais aprofundado de psicologia que a gente precisa ter para falar de educação, um estudo mais aprofundado de neurociência que a gente precisa estar muito por dentro. Então até mesmo dentro da nossa área já expandiu de maneira muito única, né, a matemática hoje, de como a gente utiliza os dados para, na verdade, guiar o nosso processo de aprendizagem. Então até mesmo na nossa área,
não é, quando a gente fala educação, né? já é uma área extremamente ampla, né? Ele lê psicologia, ele lê ciência, ele lê literatura, ele lê tudo. Inclusive o trabalho da Jo Boaler, que é uma pessoa, né, que é uma doutora da Universidade de Stanford, que tem toda essa, digamos assim, essa ideia de uma metodologia diferenciada para o ensino da matemática. A base do trabalho dela é o trabalho da psicóloga Carol Dweck. Então, a interdisciplinaridade também nos serve para mostrar como a gente pode ensinar outras disciplinas melhor do que apenas a disciplina aplicada. E quem nunca se deparou com um aluno em sala que não conseguia fazer uma questão ou de matemática, ou de física, ou de química, não porque ele desconhece o conteúdo, porque ele não sabe interpretar. Exato. Então, quem não lê, não interpreta, e quem não interpreta, não realiza. Matemática ou qualquer outra ciência exata. Então, tá tudo junto e misturado, tudo conectado. E a leitura está em tudo, né? A gente está falando da leitura aqui de uma maneira até muito mais voltada à literatura, mas a leitura está em tudo. Se você vai na matemática, tem que ler para você, na verdade, conseguir entender. Então, a leitura está em tudo. Então, eu trago, assim, uma pergunta que eu queria trazer para vocês agora, para a gente começar a aprofundar um pouquinho mais no nosso tema, seria como que vocês veem, na parte da leitura mesmo, né? Quais são as habilidades? Não vamos entrar em interdisciplinaridade agora. Quais habilidades que a leitura traz? Que hoje nós já sabemos que são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, para o mercado de trabalho. Quais que vêm à cabeça quando a gente pensa na importância da leitura? A gente pode fazer uma lista aqui interminável, né, Lilian? A gente pode pensar em primeiro, o básico, né? A ampliação de vocabulário, contextualização, crítica, desenvolver habilidade crítica, né? Contextualização. Enfim, um aluno que lê muito, de modo geral, é quase que uma regra, que é um aluno que é mais fluente na sua oralidade e também na sua escrita. Então, ele é um autor melhor, ele produz textos mais coerentes, mais consistentes, né? Então, só para começar, o repertório de quem lê é um repertório diferenciado, né? A leitura, e aí por isso que eu prezo muito a leitura física, eu gosto muito, eu acho que a gente hoje tem uma questão de muita dificuldade de manter o foco. As pessoas leem as coisas muito rápido e elas às vezes nem leem direito. Passa o olho e acha que leu. E a leitura, ela realmente nos chama, nos convoca a uma concentração. A estar atento, estar entregue àquilo. Você vê que, às vezes, quando a gente está lendo, a pessoa chama e a gente não escuta. E fala, nossa, eu estou te chamando. Fala, desculpa, eu estava lendo. Então, eu acho que essa habilidade de concentração hoje ela é um diferencial que a leitura traz, né? E a amplitude de horizontes. Você começa a ser um cidadão mais crítico, mais questionador. E você consegue fazer a leitura, que é o que a gente fala, a leitura subliminar. A leitura, ela está dentro do... Isso, né? Eu nem vou entrar na área de português, mas a leitura hoje ela é muito esofórica. A gente consegue captar aquilo que está externo ao texto e fazer as conexões, né? E aí que mora a interdisciplinaridade, com tudo isso que a gente vai conectar, que não está só escrito no texto, mas que está implícito em todas aquelas conexões que circundam o texto que a gente lê. E eu acho também que se a gente pensar no desenvolvimento, assim, no que uma criança, um jovem ganha quando ele é um leitor voraz, né? Ele também começa a fazer escolhas, né? Porque ele vai atrás dos títulos que ele quer ler, né? Então, ele tem uma visão de mundo, uma coerência entre o que ele vive e o que ele quer viver no futuro dele de uma forma muito mais clara, muito mais... palpável do que uma criança ou um jovem que apenas recebe os estímulos de fora e segue a família, e segue, né, os colegas, o que está na moda, né? Então, eu acho que essa questão da consciência crítica, né, a respeito do mundo também é muito maior quando a gente tem um jovem leitor. Né? Olha que legal, a gente está falando de consciência crítica, de criatividade, a gente está falando de empatia, a gente está falando de ampliar a visão de mundo, a gente está falando... Isso é muito além do óbvio, como você começou falando da questão vocabular, da questão de ter uma melhor oralidade também, de ter uma melhor escrita, porque se você lê, tende a ter uma melhor escrita e uma melhor oralidade. Então, assim, já de início, são fatores que são muito óbvios, né, e muito fortes. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando assim, é quase inerente falar de leitura e falar de interdisciplinaridade, porque eu acho que quando a gente fala de interdisciplinaridade, a gente está falando dos mesmos elementos. Né? A gente está falando o que ela traz, essas conexões,
né? E, por exemplo, quando você pensa em um livro de literatura, um romance, ele tem conexões geográficas, de contexto social, econômico. Isso é tão fático que quando você lê um livro e você assiste ao filme daquele livro e você pergunta para a pessoa o que você gostou mais, 99% vão responder: eu gostei mais do livro. Porque na leitura você cria as suas conexões, as suas imagens, os seus cheiros, os seus sabores, as pessoas, você faz toda a sua ambiência no seu cérebro. E quando aquilo vem pronto na tela, é bacana, é interessante, mas aquilo não foi criação sua. É uma atividade passiva, né? Mesmo que você esteja assistindo a um filme que tenha sido inspirado num grande clássico de literatura, você vai estar passivamente, né, absorvendo aquilo ali, não ativamente. E na leitura você está ativamente construindo junto com o autor. E olha que lindo, você descreveu as características principais da criatividade. Né, que você falou, você consegue imaginar o cheiro, você consegue imaginar um cenário, você está intencionalmente provocando o seu cérebro a imaginar cenários, né? E eu queria só fazer um pequeno adendo aqui, né? Ontem saiu o resultado do PISA, a prova que foi feita em 2022, e pela primeira vez eles avaliaram criatividade, né? E infelizmente o Brasil foi muito mal ranqueado. O Brasil, dos 57 países que fizeram, o Brasil ficou na posição 44. A nota média dos brasileiros foi 23, enquanto a média dos países da OCDE foi 33, né, em uma escala de 0 a 60 pontos. Foi a primeira vez que a prova fez esse cálculo, mas tem um ponto que para mim é mais interessante, porque o que eles estavam tentando avaliar com essa avaliação? Eles estavam tentando avaliar o seguinte: se os alunos conseguem soluções originais para um problema, se eles têm imaginação para criar histórias e fora das expectativas, e se são capazes de apresentar uma nova ideia utilizando a escrita. Essas 3 habilidades que eles estão falando que era o objetivo, elas todas permeiam a leitura e permeiam a interdisciplinaridade. Né? Porque se eu preciso criar uma ideia nova, por isso que o senhor fala da imaginação me trouxe para esse artigo que saiu ontem. Então, assim, de fato, é isso, eles estão faltando essas habilidades, eles não têm essas habilidades. Né? Então, como que a gente consegue, na verdade, promover cada vez mais o acesso à interdisciplinaridade, o acesso à leitura? Porque a gente já entendeu que é uma habilidade necessária no mundo de hoje e vai ser cada vez mais. No mundo com inteligência artificial, onde o que é memorizado já perdeu o seu valor, né? É importante passar por uma experiência, mas é uma experiência que precisa ser redesenhada, ressignificada. Se a gente pensa na escola do século XX, né? Escola enquanto instituição, né? Eu não estou falando aqui de uma escola ou de outra, né? Claro. A instituição escola, né? Ela sempre teve um papel fundamental na sociedade, né? E por isso ela surgiu em função de uma necessidade, né? Mas se a gente pensar na escola do século XXI, que é a escola que todos nós, educadores, né, estamos tentando nos tornar, ela tem uma diferença muito grande em relação ao que a escola do século XX precisava fazer com seus alunos, né? Que era preparar o quê? Responder questões, conhecimento enciclopédico, cálculos manuais, né? Então, exatamente. Então, a gente agora vive um momento que é um momento de quebra de paradigma, e a gente está vivendo a quebra do paradigma. Eu acho que nós, enquanto escola, né, enquanto instituição educacional, acho que a gente não tem ainda todas as respostas que a gente gostaria de ter, mas a gente já sabe o que não nos cabe mais, né? Então, assim, o conhecimento, ele nunca, na história da humanidade, ele se transformou, ele se renovou. Nunca se criou tanto conhecimento em tão pouco tempo, né? Eu e Maria, a gente é contemporânea, né? Então, a gente viveu o mesmo mundo escolar. Nós somos de uma geração em que os livros, né, eles estavam disponíveis e a gente tinha que fazer a leitura, e a avaliação era uma ficha. Eram perguntas e respostas com gabarito. Esperava que todo mundo lesse e chegasse às mesmas respostas. Então, assim, era um leitor formatado. Era aquele leitor que ele lia até este limite. E hoje, nessa nossa perspectiva de educadores, que é muito mais desafiadora, né, porque um bom leitor, ele é um ser humano perigoso, porque ele questiona, ele não concorda, né, ele nos leva a reflexões,
E nós achamos isso incrível, mas isso assusta as pessoas que não conseguem pensar dessa forma. Nós, não vou nem dizer avaliamos, mas nós acompanhamos o nível de desenvolvimento de leitura de um aluno hoje por meio de projetos, por meio de recriação. O que você faria diferente nessa história? Como você vê isso de outra forma? Quando a gente faz algo como uma book fair, que a escola transpira e transborda a literatura, é todo mundo junto e misturado pensando fora da caixa. E aí é que a gente vê onde a leitura conseguiu chegar nesse processo. E não por meio de uma prova com recortes pré-definidos, né? Então, assim, nós sobrevivemos a esse tipo de educação tecnicista que nos colocava nessa caixa. E se a gente hoje conseguiu sair dela e busca tudo isso, é porque a gente leu muito. Não, e esse que é o ponto, por isso que, para mim, a literatura e a interdisciplinaridade é quase sinônimo nesse sentido, né, do que a gente busca. Nós estamos querendo buscar essa ampliação de perspectiva, desenvolvimento de habilidade, engajamento e motivação, contextualização do conhecimento, fomento à criatividade, aprendizagem contínua e autônoma. Gente, hoje a gente tem acesso a coisas que antigamente, como a Maria falou, era enciclopédico, porque, de fato, eu só tinha acesso ao conhecimento X na enciclopédia. Né? Hoje eu tenho acesso na palma da minha mão. E que muitas vezes não havia nas nossas casas. Isso, era no que colégio. Era caríssimo também. Eram caríssimas. Então a gente tinha que pegar um ônibus e ir ao colégio para pesquisar e voltar para casa com aquele papel ao máximo, achando que aquilo ali... E assim, eu me recordo, né? Assim, nós tínhamos, enquanto família, uma enciclopédia. Eu tenho um irmão que é 14 anos mais velho que eu. E a enciclopédia onde ele fez as pesquisas escolares dele foi a mesma coleção onde eu fiz as minhas pesquisas escolares, né? Então era isso, assim, era tudo muito estático, era tudo muito repetição, era tudo repetido, né? E hoje em dia, se a gente tem, né? Eu tenho 2 filhas que têm uma diferença de idade de 7 anos, e o que serviu para uma já não serviu para outra. Né, as experiências escolares que as duas tiveram enquanto educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e médio, elas tiveram experiências completamente diferentes, né? E eu acho que enquanto diretora, assim, agora diretora pedagógica, a minha assim, digamos, angústia, porque a angústia também nos move, né? A minha angústia é definir essa definição, né, junto da instituição escolar. O que a gente vai promover e oferecer para essa geração que está nascendo agora, que já está convivendo com a inteligência artificial de uma forma tão diferente do que eu estou convivendo? Claro. A posição dela é futurista. Ela se coloca como futurista, chamada Amy Webb, uma pesquisadora, e ela fala que nós somos... Esquece a geração X, Z, essa galera toda desse período agora, nós somos o que ela chama de geração T, que é a geração da transição. Então, nós estamos numa transição que a gente não sabe o que ela vai ser ao final dessa transição, mas ela está falando que a gente passa por um período é um supercharge, é o que ela chama no inglês, é como seria uma supercarga. É um ciclo de supercarga. Tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, desde inteligência artificial, até biotecnologia, até coisas que a gente nem tem a real noção de onde daqui a 10 anos estaremos. Né? Então, é um período que a gente precisa repensar, e eu volto na fala de vocês, né? O modelo educacional anterior, o modelo da Revolução Industrial, onde eu precisava ter o aluno, todo mundo entrando, fazendo as matérias, saindo igualzinho, produto, achando que, na verdade, nunca conseguimos sair um produto igual ao final, né? Somos seres humanos, somos não lineares. Mas, assim, nunca saímos igual. Então, agora, cada vez mais a gente precisa de uma educação que ela é mais personalizada, mas que ela passa sempre pela interdisciplinaridade. Né? E aí, voltando para esse ponto especificamente, eu tenho uma pergunta para fazer, eu já tenho a minha resposta, mas eu queria muito ouvir vocês, porque nós estamos falando também dos professores que estão no período de transição. É uma escola que está no período de transição, é uma geração que está no período de transição, mas são professores que estão no período de transição também. Então, né, um professor que na faculdade ainda se fala ainda muito pouco da importância da interdisciplinaridade, equipa muito pouco o professor para fazer trabalhos de fato interdisciplinares, que de fato, né, dê exemplos de leitura interdisciplinar. Então, assim, ainda se faz muito pouco na preparação hoje do professor brasileiro padrão, né, que eu digo mediano no sentido de pegar uma média geral mesmo, nacional, né? Como que a gente lida com esse desafio? Entendendo que a interdisciplinaridade traz todos esses benefícios, e ela, através da leitura, traz todos esses benefícios que são os objetivos que nós temos para os nossos alunos,
como que a gente consegue equipar os professores com as ferramentas necessárias para que eles consigam de fato entregar isso? Hoje, o que eu vejo é o seguinte: o profissional que chega no mercado, talvez com menos bagagem e equipamento técnico para atuar. Temos mudanças aí vindas agora, a licenciatura agora vai ter que ser presencial em grande parte, ainda bem, mas assim, o professor primeiro, ele tem que estar disposto a estar aprendendo, a gente aprende todos os dias. E as instituições que pretendem prosperar, elas não podem se furtar o direito de capacitar os professores, porque essa mão de obra não chega pronta. Então, alguns chegam com mais bagagem do que outros porque passaram por instituições que foram investindo nas formações. E nós acreditamos muito nessa formação. Então, o nosso professor, ele tem que ser muito formado. Então, ele precisa estudar muito, ler muito, ele precisa ser desafiado. E, assim, muitas vezes, eu sou professora e Maria também, a gente entra em sala para mostrar. As coordenações, elas têm que ser professoras atuantes. Então, quantas vezes a coordenação entra em sala para fazer algo para o professor ver e falar, deu certo. Então, quando a gente tem essa coluna vertebral toda de professores, guiando esse projeto, é um processo de formação colaborativo. Então, tem que formar essa mão de obra. Não adianta a gente ter a ilusão que a gente vai abrir um processo seletivo e vai chegar um profissional pronto. Não vai. E eu acho que até além disso, Lilian, eu acho que nenhuma instituição de ensino séria que entenda a educação nesse momento de transição que a gente está vivendo vai achar em algum momento que essa formação acabou. O professor precisa entender, hoje em dia, que ele nunca vai ser um produto final, porque as necessidades dos alunos estão mudando muito rapidamente. A gente está aí com uma geração que tem questões seríssimas de concentração, de engajamento, de interesse, porque é claro, o mundo virtual ele é muito interessante, ele pode ser muito divertido e muito interessante. Ele foi desenhado. A nossa concorrência é desleal, Estava até assistindo ouvindo e assistindo um podcast de uma doutora. E ela estava falando disso, da dopamina, que hoje em dia nós temos assim, a gente responde, eu estou falando agora de modo geral, mas os nossos alunos respondem muito mais rapidamente, eles ficam meio que viciados naqueles estímulos que a rede social traz, que o videogame traz, que as interações com os vídeos que eles assistem, o like lá do Instagram que ele recebe, tudo isso traz doses altíssimas de dopamina e é muito difícil a gente funcionar sem essa dose de dopamina. Então, esse professor que está tendo que lidar com essa geração, com esses jovens que estão aí totalmente conectados nesse mundo virtual e recebendo essas doses de dopamina, ele precisa entender que se ele não se atualizar, ele vai perder, o bonde vai passar e ele vai ficar. E se ele for inteligente, ele vai usar todos esses recursos, a inteligência artificial, o chat GPT, tudo que a gente tem à mão, isso podem ser grandes recursos na nossa mão. Se você se aliar à tecnologia, você vai trabalhar divinamente. Não é você se apoiar nela. Ela não pode ser uma muleta. Ela é um recurso que você a utiliza, não é ela que utiliza você. Então, tem que ser preparado, capacitado. É um profissional em eterna formação, como nós. E eu gosto muito de pensar assim, na volta que a nossa conversa está dando aqui, a gente está falando de leitura e interdisciplinaridade, habilidades da escola do século XX, que a escola do século XX queria desenvolver nos alunos, fazendo um paralelo com o que a gente precisa de agora, e eu estou aqui só pensando, que lá na antiguidade a gente não tinha uma separação por disciplina. Então, por exemplo, o matemático, ele era matemático, ele era filósofo, a grande maioria dos filósofos eram matemáticos, e hoje em dia a gente considera que a filosofia está na área de humanas e a matemática na área de ciências exatas, mas lá atrás caminhava tudo junto, e eles, inclusive os matemáticos, e muitas vezes eles eram também médicos e astrônomos.
Então, assim, na verdade, assim, a humanidade foi evoluindo e começou a separar o conhecimento em várias caixinhas. Então, ao mesmo tempo que hoje nós precisamos de profissionais super especializados e super qualificados, a gente está falando aqui que o conhecimento, ele está dando uma volta, né? Ele está fechando um ciclo, ele está exatamente, ele está retornando às suas origens. Então, a gente está falando aqui de formar formar um jovem, que esse jovem saia do colégio com habilidades, e não com conhecimento, mas com habilidades múltiplas, né? E que ele entenda a interdisciplinaridade dos campos de conhecimento. Tanto que quando a gente estava, né, mais ou menos na época da pandemia, em 19, eu me lembro, eu fiz uma palestra lá em São Paulo, naquela feira grande, na BET, falando sobre educação 4.0. Né, que era, vamos trazer a tecnologia na educação, mostrando todas as possibilidades tecnológicas. E eu falei, gente, é inovação. Inovação não é necessariamente tecnologia. E a educação 5.0 hoje já reconhece isso. O que ela traz? A importância desse caminho interdisciplinar e socioemocional junto com o pedagógico. Porque não adianta equipar o professor só de tecnologia. Você tem que equipá-lo dessa sensibilidade dele conseguir enxergar todas as nuances, todos os contextos, fazer as conexões e respeitar o autodesenvolvimento do aluno. Exatamente. Essa gerência de emoções, esse autocontrole. São as chamadas soft skills, né? De soft não tem nada, né? A gente já sabe que elas são fundamentais para qualquer outro desenvolvimento. Eu acho que é isso, acho que é uma beleza, né, do que a gente está falando, mas é um grande desafio, né, porque ao mesmo tempo a Lília traz a importância da escola nesse caso, né, do organismo, da empresa, de ter esse foco no desenvolvimento do profissional, mas ao mesmo tempo a Maria também traz a relevância do profissional se ver também, é importante, cada um de nós, né, entendermos que eu tenho uma responsabilidade com o meu crescimento profissional, eu tenho uma responsabilidade de me manter atualizado, né, eu tenho uma responsabilidade de estar antenado às necessidades dos meus alunos, entendeu? E isso tudo conversa, né? Isso tudo conversa. Nós teremos agora, né? Agora nós até fizemos uma modificação, até anunciando um pouquinho para todo mundo, nós temos no início do nosso segundo semestre, nós temos 2 momentos no ano, que é onde a gente tem um momento de capacitação de todos os nossos professores, né? Elas acontecem uma semana antes do início do ano letivo e uma semana antes do retorno do ano letivo no segundo semestre. E teremos o Semper Altius Summit, que será, na verdade, uma semana de capacitação para todos os nossos professores e, de fato, trazendo todas essas lentes, né? Vai ter uma lente socioemocional, tem uma lente que é um pouco mais do dia a dia da sala de aula, que essa, obviamente, permeia todos os dias, mas, assim, ter essas várias lentes do que é que a gente espera desenvolver nos nossos alunos e como que isso, na verdade, vai estar presente na capacitação já intencionalmente do nosso colégio para os nossos professores e para os nossos coordenadores e diretores. Então, eu acho que já é obviamente um exemplo, né? Obviamente isso não vive só nesses 2 momentos do ano letivo, mas é um exemplo de como a gente consegue sempre estar promovendo esse questionamento e essa reflexão muito intencional dentro da nossa estrutura, né? Mas enfim, gente, eu acho que quando a gente fala de educadores falando de formação profissional, a gente fica o dia inteiro com certeza falando. E eu acho que é justamente nessa linha que a gente precisa começar a pensar um pouquinho mais à frente. Assim, eu gostaria de ouvir vocês sobre exemplos de leitura interdisciplinar, exemplos de projetos interdisciplinares que vocês possam ter vistos, porque para a gente a interdisciplinaridade ela é muito óbvia, né? Mas pode ter pessoas que estão nos ouvindo agora que sabem, gente, cada um de nós criamos nossa própria realidade, nossas próprias versões da realidade, né? Se para alguma pessoa interdisciplinaridade pode significar outra coisa, para mim significa isso. Vamos dar um pouquinho de exemplo para que as pessoas consigam entender, na verdade, o que é essa interdisciplinaridade que a gente tanto fala? O que é essa interdisciplinaridade na leitura que a gente tanto fala? Seria somente ler livros de áreas diferentes? Seria tentar conectar essas áreas? O que seria? Mas vamos pensar em exemplos práticos. O que vem à mente de vocês aí com esses exemplos? Eu gosto de pensar, quando eu penso em interdisciplinaridade, eu gosto muito de pensar em transferência de conhecimento, né? Então, por exemplo, você aprender alguma coisa, você está lá na sua aula de biologia e você aprendeu alguma coisa que vai te levar a fazer uma conexão com o que você aprendeu em geografia, por exemplo, né? Você está estudando um grupo
específico, né, dos animais, e você já faz uma relação imediata com a aula que você teve em geografia sobre biomas, né? E aí eu gosto sempre de usar, até por ser professora de matemática, né? Uma vez a gente teve um projeto e o nome do projeto era Existing, Endangered and Extinct. Né, assim, os animais que existem, que estão aí no mundo agora, os que estão correndo perigo de extinção e os que já foram extintos, né? E esse era o tema do colégio, ou do ano, não lembro mais, porque já dou aula há muito tempo, né? E como professora de matemática, eu também era obrigada a fazer um gancho com esse tema. Eu tinha que planejar as minhas aulas em cima desse tema. E eu não fazia ideia de para onde eu ia naquele momento, né? Mas eu, como professora já muito experiente, num colégio que estava muito estabelecido no mercado, nós, enquanto professores, tínhamos muita autonomia e flexibilidade curricular, né? O colégio confiava 100% na nossa capacidade de cobrir o currículo sem deixar de fazer os links necessários ao projeto institucional ou projeto do ano. E aí eu cheguei na sala e distribuí livros que contemplavam o assunto. A gente tinha uma biblioteca enorme, né, no lugar que eu trabalhava, e nós distribuímos, eu levei assim 40, 50 livros sobre o assunto para os meus alunos, em cima das perguntas que eles foram fazendo fazendo uma série de perguntas, eles iam lendo os livros e fazendo uma série de perguntas a respeito dos assuntos que eles queriam aprender. A gente conseguiu caminhar para um modelo de coleta de dados nesses mesmos livros, né? Eu estava com livros de biologia, de ciências, de história, de geografia, e em cima disso a gente caminhou, né? O projeto todo caminhou para construção de gráficos, interpretação, porcentagem, modelagem matemática, análise de tendências. E acabou sendo um projeto muito bonito, com engajamento quase de 100% dos alunos, porque eles estavam interessados no tema, no projeto inicial, que também estava sendo trabalhado pela professora de português, pela professora de inglês, pela professora de geografia. Então, assim, é possível, não é fácil, não é um caminho fácil, né? Mas quando eu penso em interdisciplinaridade, eu sempre lembro desse projeto. E não é por acidente, né? Não é por acidente. Não é por Tem acidente. que ter intencionalidade desde o início, né? Exatamente. E essa sementinha, eu acho que ela tem que ser plantada desde o começo, né? Aqui no colégio a gente tem muito essa premissa, né? Eles têm que trabalhar com projetos interdisciplinares, né? O nosso PBL, ele acontece de maneira muito viva dentro da escola, né? Então, por exemplo, você pediu exemplos, né? Quando a gente olha uma book fair, a gente vê junto e misturado história, geografia, ciências, português, inglês, espanhol. Só um spoilerzinho. Por exemplo, nós teremos a Book Fair da Asa Norte no próximo dia 29 de junho, agora de 2024, e a professora de espanhol está trabalhando com o menino, com os alunos, formas musicais em que haverá um show de talentos, que eles vão apresentar o que eles leram e como eles fizeram por meio de músicas. E aí a professora de português está junto, a professora de geografia está junto. Então, não é a caixinha do espanhol, é a caixinha do espanhol junto com o português, junto com a história, junto com a geografia, junto com artes, né? Quando a gente fala em música, música abraça a matemática, né? Nós estamos fazendo aula de coral, eu nunca vi tanta matemática, que horror, né? Uma dificuldade, mas música tem muito de matemática, e aí você junta com artes, gente, não dá mais para imaginar o mundo nessas caixas, não tem como. Você pega uma professora de 7º ano que vai trabalhar o diário de Anne Frank, não tem como ela ficar no livro, não tem como ela trabalhar só o livro, não tem como você pegar um Vidas Secas de Graciliano e ficar só na obra. Você amplia aquilo e você vai estudar milhões de coisas diferentes. Então, essa é a nossa expectativa de um profissional que consiga enxergar assim, né? Então, é um profissional multifacetado que a gente espera, que ele consiga enxergar todas essas possibilidades que a leitura nos dá. De novo, a gente pode falar por horas nesse ponto. Eu gosto muito, dentro dessa ideia de inovação que vocês mencionaram, tem um modelo chamado SAMR. Em inglês ele é chamado de Sammer Model, que cada uma dessas letras significa uma coisa. O S é substituição, né, o substitution. O A é o augmentation, é essa realidade aumentada, né, quando a gente aumenta a realidade. O M é modification, de modificação, e o R é redefinition.
Então, o que acontece? Esse é um convite que a gente precisa repensar também, né? Quando a gente pensa em inovação. Inovar não é eu sair do quadro e colocar um slide. Não é eu sair da apostila e colocar um PDF. Entendeu? Não é eu sair... Você está inovando? Tá. Mas você está substituindo. Você está naquele primeiro nível de substituição que eu acabei de mencionar desse SAMR, né? Onde a gente está fazendo uma introdução básica. Eu troquei uma ferramenta. Mas você simplesmente continuou tendo o mesmo objetivo e está saindo o mesmo outcome, né? O mesmo resultado lá no final. Já o outro lado desse espectro, que é a redefinição, eu acho que é muito do que a gente está falando aqui, é redefinir como a gente vê a educação. Né? Mas eu acho interessante também que vocês falaram algumas coisas que essa me chamou muito a atenção, que tem ainda, obviamente, a necessidade de métodos e técnicas de determinada área. E aí a Maria utilizou uma palavra que para mim ela é muito rica, que é a transferência disso em outras áreas. Né? A matemática ela vai te dar um olhar de análise de dados, de padrões, olha que lindo, isso aqui é fundamental. Isso aqui é fundamental para o desenvolvimento de um raciocínio crítico, você ter essa habilidade de analisar padrões e tudo mais. Só que você conseguir utilizar isso numa leitura de espanhol e perceber padrões na linguagem, você pegar essa noção de padrão, que é uma técnica matemática, digamos, né, e você colocar isso numa análise de um gráfico, numa análise de um mapa, numa interpretação de um texto. Né? Então, não é que se exclui a necessidade de você ter o desenvolvimento em determinadas áreas ainda. É que se aumenta, e aí eu volto lá no redefinir, aumenta a necessidade de redefinir a experiência de aprendizagem para que a gente consiga, de fato, colocar todas essas habilidades para serem utilizadas e estarem convergindo em projetos para solução real de problemas reais. Porque o final é isso, né? A gente quer que esses alunos saiam da escola prontos para serem cidadãos globais e que possam, de fato, agir, né? E para resolver mazelas, para melhorar situações. Até porque a gente não sabe como o mundo vai estar quando a gente tiver necessidade que essa geração aí assuma o controle, né? Tome as rédeas dos nossos destinos, assim. Durante muitos anos, dando aula na universidade, muitos anos, eu começava a aula perguntando para grupos de professores, quando é que você tem certeza que o seu aluno aprendeu? E aí eu ouvia todas as perguntas, menos a resposta que eu esperava. Quando ele consegue ensinar o outro, nossa, quem ensinou é porque aprendeu. Quando ele consegue reproduzir naturalmente, eu ouvia de tudo, mas a resposta que eu queria ouvir era uma só. Quando ele me fizer uma pergunta que eu não consiga responder. Quando o aluno consegue trazer para a gente uma pergunta que a gente olha e fala, uau, como é que você pensou nisso? É sinal que você deu a ele asas suficientes para ele fazer a trajetória do voo dele e construir respostas e ter dúvidas que a gente vai ter que parar para pensar. Então, esse para mim é o voo que a leitura dá. A pessoa que lê muito, o aluno que lê muito, ele consegue fazer perguntas, usando a linguagem deles, que trucam a gente. E que a gente fala, meu Deus, de onde é que esse menino conseguiu pensar tudo isso? Aí dá aquele orgulhinho de dizer assim, eu acho que eu colaborei com isso. Né? Então, é esse tipo de gente que a gente quer formar, né? Esse cidadão. Cada vez mais questionador, cada vez mais crítico, né? E protagonista, sujeito, né? Sujeito da sua própria história. Protagonista e sujeito. Aqui, sinônimo. Sujeito Exatamente. de transformação. Agente de transformação, né? Agente de mudança. Perfeito. Gente, a gente está chegando já no final. Eu, obviamente, queria ficar aqui com vocês o dia inteiro, mas eu queria ouvir um pouquinho mais de quais são os planos, né, para a escola, para que a gente consiga integrar cada vez mais a leitura interdisciplinar naquilo que a gente espera da experiência de aprendizagem do aluno. Né? Quais são alguns planos que vocês têm, tanto para o Lago Sul quanto para a Asa Norte? Seguindo aqui, voltando agora lá no início da conversa, quando a Lilian conta a experiência familiar dela e o que o pai dela dizia, eu acho que inundar a escola de livros é um passo que a gente está, assim, de formiguinha, né? Aos pouquinhos a gente está começando a fazer isso, né? Criar espaços de leitura dentro da escola, aumentar o acervo das bibliotecas de sala de aula, criar projetos interdisciplinares. Isso já está acontecendo, né? Essas ações já estão acontecendo. Projetos interdisciplinares do Kinder ao ensino médio. São assim, apenas ações pequenas que a gente já conseguiu colocar
em prática. E dentro desse contexto, né, essa acessibilidade, se fala tanto em acessibilidade, né, que tal acessibilidade literária, né? Livros em todos os lugares. E também uma coisa que a gente que também está no nosso radar e a gente já começa no segundo semestre é a envolver as famílias nesse projeto. Porque não adianta a escola estar remando e o aluno chega em casa, está o pai com o celular na mão, a mãe com o celular na mão e ele não vê os pais lendo. Gente, a gente sabe disso, o exemplo arrasta. Se eu chego à minha casa, eu gosto de ler porque eu vi a minha mãe lendo. E eu perguntava, o que você está lendo? E ela falava, quando eu terminar eu te empresto. E assim vai. Então, assim, a sementinha, a ideia é a gente começar com os clubes de leitura das famílias. Para que as famílias leiam, para que a gente tenha encontros de leitura mediada, que a gente converse, consiga fazer todas essas conexões interdisciplinares, trazendo a família para esse universo da leitura que a gente espera. Então, a gente indo aí, né? A gente está comendo pelas beiradas, né? A gente vai capacitando o professor, fazendo o aluno gostar de ler, encontrando livros pela escola, trazendo a família. Eu acho que a gente tem muita chance de ter êxito, né? É um movimento comunitário, né? É coletivo, um movimento de né? todos, é um movimento de É aquele todos. tripé, né? Escola, aluno e família. Exato. Tem que funcionar junto, tem que estar todo mundo... Se uma perna não tiver, ele não Pois fica, não adianta, né? a gente dar o exemplo, chegar em casa e o pai não lê nada, né? Tem que ajudar também. Excelente. Você tem, obviamente, estamos e somos alinhadíssimos na nossa visão de educação. Eu acho que sempre me dá felicidade conversar com as duas, né? Resumindo um pouquinho do que a gente falou aqui, né, sobre a interdisciplinaridade dela ser uma interseção entre conteúdos de 2 ou mais disciplinas, né? A gente fazer isso para que o aluno consiga incorporar os resultados dessas áreas de especialidades, resolvendo problemas que são interdisciplinares, porque o tema do nosso podcast é vivendo em um mundo interdisciplinar, né? Nós não lidamos com problemas que estão somente em um lugar, né? Mas que isso traz uma visão de mundo enriquecida, que isso aumenta a empatia e cidadania, que isso aumenta a construção do pensamento crítico e criativo, o pensamento autônomo que leva à inovação, a aplicação na vida real, né, e que isso precisa de intencionalidade, que a gente precisa desenhar esse processo, que nós, educadores do Colégio Everest, precisamos cada vez mais sempre estar revisitando, né, analisando onde pode melhorar, como que a gente pode, né, agir. Sempre tem espaço para melhora, obviamente, mas é sempre um prazer ouvir vocês falando sobre isso, né? Porque é mais uma confirmação de onde a gente está querendo chegar, de onde a gente já está, né? E da nossa sede de constantemente estar revolucionando o mundo da educação, não só dentro do Everest, como no Brasil, como, né, esse número que a gente leu do PISA, que a gente seja um motor de mudança, né, dentro do nosso Brasil, que a gente possa ser referência, que a gente esteja cada vez mais. E esse podcast é um convite para isso. Então, na verdade, agradecer imensamente a vocês duas pelo tempo, né? Estamos aqui no meio de um dia letivo, que temos várias outras coisas para resolver também, mas, obviamente, tirar esse tempo para a gente compartilhar com a nossa comunidade todo o conhecimento que vocês têm e as reflexões profundas que tivemos aqui hoje. É um prazer imenso meu e é um prazer imenso trabalhar lado a lado com vocês, tá? Prazer é meu. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. A gente se sente em casa, né? Muito. É muito bom. Obrigada, amiga. Obrigada, Valmir. Grande abraço em vocês duas. Mas então, ó, lembrando para os próximos episódios que é o que é nomofobia, qual o estilo de aprendizagem do seu filho, e não se esqueçam, isso é uma coisa que eu esqueci lá no início, não se esqueçam de ir lá no Spotify, de seguir o nosso canal, de dar like lá onde tem que dar like, de ir no YouTube e fazer a mesma coisa de seguir a gente no Colégio Everest Brasília. Tá? Estamos muito felizes de estar finalizando agora o nosso segundo episódio do Speak Everest. Estejam com a gente e be loud, be clear and make a difference. Até mais.